Olá, se você é daqueles que reclamam que não há muitas opções de lazer em Viçosa e poucos programas para o final de semana, fique atento, porque agora no Sala Especial nós vamos falar sobre a Semana de Museus que está acontecendo do dia 18 a 24 de maio aqui na cidade. E é um programa muito bacana para fazer em família. Os museus de Viçosa e a programação da semana são temas do Sala Especial que está começando. Para falar sobre a Semana dos Museus, estão conosco no programa de hoje a coordenadora do Museu Histórico e Pinacoteca da UFV, Michele Melo, a curadora do Museu Ciências da Terra, Alex Dorofeff, professora Cristina Mugler, e o curador do Museu de Zoologia, João Mugem, professor Renato Feio. Eu gostaria de perguntar o seguinte: por que tem que ter uma Semana do Museu? Essa semana faz parte de um programa nacional de incentivo aos museus? A semana foi criada pelo IBRAM, pelo Instituto Brasileiro de Museus, em comemoração ao Dia Internacional de Museus, que foi ontem, dia 18 de maio. E é de fundamental importância para todos os espaços brasileiros, uma forma de divulgar, de fortalecer todos eles. Nós temos aqui, dentro do campus, 8 museus, né? É até um número bastante grande, né, para a universidade. Na cidade, nós temos apenas um museu. Não é isso? Na cidade não. Mas é a Casa Arthur Bernardes. Que a Casa Arthur Bernardes é, na verdade, ligada à universidade. Uhum. Né? Eu queria até chamar a atenção que essa é a 13ª Semana Nacional de Museus. Então, tem 13 anos que acontece a Semana Nacional de Museus. Uhum. E isso é um projeto, uma proposta de popularizar e valorizar os museus, porque a gente no Brasil, a gente não tem a cultura de visitar museus, de usar museus como espaços de lazer. Então, a partir de um determinado momento, quando aumentaram os cursos de museologia também, a partir de 2002, né, a gente começou a ter mais espaços de popularização da ciência e maior valorização dos museus. Então, a semana surge dentro dessa proposta. E é muito interessante que hoje, esse ano, a gente está na 13ª e você vê participação de muitos municípios, o número de museus participantes é imenso, então é uma coisa que realmente vem aumentando e vai crescendo e ampliando essa nossa cultura de visitar museus. Esses museus são espaços, como você disse, de popularização da ciência, né? Como é que isso funciona mesmo, assim, na relação, por exemplo, com crianças e adolescentes que frequentam os museus? São de popularização da ciência, no caso os museus de ciência, mas de fruição cultural, no caso os museus de arte e de arte contemporânea, vários tipos de museu de arte, também os museus históricos, então tem várias tipologias de museus, né? São espaços... Mas mesmo os históricos, ele tem um cunho científico, né? Com você vê como é que a obra é produzida, como é que ela é restaurada. O museu histórico, ele tem um pouco desse cunho, mas eu acho que assim, essa diversidade de acervo, só dentro da UFV você já encontra. Então são 8 espaços com 8 tipos de acervo diferentes. Então essa variedade para as escolas explorarem é muito interessante. Eu acho que a abertura que a gente tem também, o diálogo que a gente tem com as escolas, às vezes uma turma está trabalhando um tema que pode ser explorado dentro do museu. A gente pode direcionar para aquilo também. Então, os espaços são flexíveis, né, para poder receber, para poder trabalhar um tema específico, tudo. E existe um incentivo para que as escolas frequentem, visitem os museus aqui da UFV? Sim, certamente. Sim. E o que facilita muito é o fato de todos eles serem próximos, relativamente próximos, que dá para percorrer quase todos eles a pé, né? Que eles estão localizados principalmente aqui na Vila Janete ou aqui dentro do campus mesmo. Só para a gente enumerar, então tem o Museu de Ciências da Terra Alex Dorofeff, que fica na Vila Janete, casa...
31. 31. O Museu João Mugem, que é de Zoologia. Casa 32, ao lado do Museu Alex Drafet. Tem a Sala Mendeleev, que é um espaço também de divulgação da química. Na Casa 23. Na Casa 23 também. Que é naquela outra ponta da Vila Janete. Isso. Tem o Museu da Comunicação, que o circuito acabou acontecendo muito aqui na Vila Janete. O Bromeliário, que é do lado do Museu da Comunicação. Que são todos aqui vizinhos nossos aqui da TV. E tem o de vocês, que é a Pinacoteca, que também era, mas foi ali para... Foi para o lado da Caixa Econômica, na antiga Casa de Hóspedes. Ficou o Museu Histórico e a Pinacoteca ali juntos. E a Casa Arthur Bernardes, que continua, né, sempre foi, lá no centro da cidade. Nós vamos conhecer, então, um pouquinho dos museus que vocês são responsáveis, mostrando para as pessoas que nos assistem também. Vamos começar, então, com a Pinacoteca e o Museu Histórico da UFV. Quem vai mostrar um pouquinho, então, da Pinacoteca e do Museu Histórico aqui da UFV para a gente é a Michele Mello. Michele, como funciona aqui? A gente vê que é dividido em 2 espaços. Aqui nós temos 2 espaços, a Pinacoteca da UFV e o Museu Histórico da UFV. Então, a primeira sala, a sala de entrada, é a sala da Pinacoteca da Universidade, onde a gente faz exposições, algumas mensais, algumas são de 2 meses, fica numa faixa de tempo mais ou menos nisso. Então, o Museu Histórico ele vai ter informações, o acervo dele todo é formado por peças relativas à história da universidade. Então, nessa sala a gente tem várias peças. Algumas chamam mais a atenção das crianças, por exemplo, como os teodolitos, o relógio, o microscópio. Mas a gente tem peças de farmácia, da elaboração dos medicamentos. Tem peças, é bem variado o acervo. As visitas em grupo, elas devem ser agendadas pelo telefone 3899-2498 ou por e-mail também, museuhistórico@ufv.br. A gente faz a visita guiada. Visitas espontâneas também são guiadas, dependendo da disponibilidade da equipe. Michele, como é que é a visitação das escolas no museu, lá do acervo aqui da história da UFV? Bom, as visitas de escola são sempre agendadas para a gente ter um preparo, poder receber o grupo. Tem limitação de quantidade de pessoas dentro do espaço, então a gente deixa 15, 20 pessoas por vez. Dependendo da escola, da faixa etária, dá para fazer algumas atividades com o grupo que fica aguardando. E a escola pode explorar diferentes disciplinas lá, né? Não precisa ser só história. Às vezes quer ser uma visita de uma turma da aula de português, vamos lá, a gente direciona a visita para o antigo livro de visitas, ortografia diferente, tem um vídeo que a gente passa da escola na década de 30, pode olhar também lá a ortografia, como é que era. Às vezes quer inglês, por que não focar em Peter Henry Rolfes, né? Vamos então trabalhar com ele. Tem coisas diferentes que dá para puxar. Às vezes uma peça você puxa um conteúdo daquela lá. Então dá para trabalhar de formas bem diferenciadas. As escolas podem ir lá e fazer esse agendamento da visita. E a Pinacoteca? A Pinacoteca tem essas exposições que são temporárias. E cada exposição, às vezes dá para abordar alguma coisa. Esse ano a gente está tentando focar em cursos. Então, essa exposição que está hoje, Gambari é um Coração Gentil, que é de cerâmica, a gente vai ter um workshop semana que vem de queima, esmaltação e queima, que chama Naked Haku. Então, a gente vai ter uma técnica, a gente vai usar uma sala que a gente tem lá, a queima vai ser fora do espaço, então é bem interessante. Então, esse curso já é público adulto, para poder fazer, então já está direcionando mais para a comunidade. E a visitação, então, para essas exposições também é de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira, de 8 a meio-dia e 2 às 18. Uma pena não funcionar no final de semana. Alguns finais de semana a gente abre pelo circuito de museus e já teve alguns grupos que não tinham disponibilidade para vir durante a semana. Aí a gente fez um encaixe, foi lá, abriu, fez a visita e pronto. É bom a gente lembrar, né, professora Cristina, que museu não é uma coisa morta, né? A gente tem muito essa visão de que o museu a pessoa vai lá, olha uma porção de coisa velha e vai embora. Hoje em dia ainda, né, isso está mudando muito, né? As dinâmicas, a interatividade tem sido cada vez maior nos museus, né? Sim, esse é o objetivo, né? Como um espaço de construção de identidade, de troca e de construção de conhecimento, a tendência é usar metodologias mais diversificadas e perder aquela ideia de que é um lugar de coisas do passado, um depósito, né, de objetos. Então, tenta-se, na medida do possível,
viver, dar um outro significado àquele objeto ou aquilo que está sendo mostrado, no sentido de construir conhecimento, no sentido de fazer um processo mesmo de entendimento da sua história, ou do seu espaço, ou daquele momento. Como eu disse aqui no começo do programa, a gente também fica esperando muito que as escolas tomem iniciativa de levar os estudantes aos museus, mas é um programa de família, né? É uma oportunidade, como você falou, a gente conhece tanto, tem a principal rua de Viçosa, né? A Pegarrolfo, a gente lá conhece melhor ele. É uma maneira de você interagir com a história de uma forma bem dinâmica, né? Isso. E essa semana é uma oportunidade para a família, né? Porque abre final de semana também, né? A gente não disse aqui, mas esse final de semana especificamente, os museus vão estar abertos. Porque é a Semana Nacional de Museus. Em quais os horários? Comemorativo. Dia 23, sábado, das 14 às 18. E dia 24, domingo, das 9 ao meio-dia. Vai ser o funcionamento. Os museus, a área, o gramado na Vila Janete, ao lado da Associação de Ex-Alunos, vão ter oficinas. Então vai ter uma variedade bem bacana de atividades para a população. Um programa bem para a família mesmo. Isso. Bem, para diferentes gostos, né? Então tem vários, tudo bem pertinho, diversificado. dá para ir passear num no outro, né? Vai ter caminhando. essas visitas guiadas também, são bem bacanas, mas elas são sempre guiadas, né? Tem sempre gente nos museus. Quando é um grupo organizado, a gente sempre faz um direcionamento, mas também fica. As pessoas que quiserem vir sozinhas, por exemplo, também serão recebidas e podem visitar. Vão ter as orientações necessárias. E muitos gostam também, né, de ele ficar sozinho com seus pensamentos em frente às peças. As peças. Pinacoteca, eu, por exemplo, gosto de ir sozinha. É um espaço, às vezes, para contemplação mesmo. Porque você tem um tempo seu, que é diferente do tempo da visita guiada, né? Exatamente. E aí você tem liberdade, você foi lá, você entra, você vê, fica o tempo que quiser. E mesmo na visita guiada, a gente costuma deixar um primeiro momento para eles ficarem sozinhos. Para ela começar a ser guiada a partir de um segundo momento, que eu acho que aquela primeira percepção tem que ser as pessoas com elas mesmas, para depois a gente poder atuar, né? Então, para a gente falar do museu, de um exemplo de museu que é bem vivo aqui, nós vamos conhecer agora um pouquinho do Museu de Ciências da Terra, Alex Dorofeff, que também fica aqui na Vila Janete. Vamos ver. Continuando então a nossa expedição pelos museus da UFV, a gente vai falar agora com a Cristine Mugler, que é curadora do Museu de Ciências da Terra. Cristine, fala um pouquinho sobre o acervo de vocês, como funciona, o que vocês têm aqui. Então, o Museu de Ciências da Terra, Alex Dorofeff, é um museu de ciências especializado em ciências da Terra. Então, ele é estruturado em 3 eixos conceituais. Um dos eixos conceituais é o eixo de minerais e rochas, recursos minerais. O outro eixo conceitual fala da dinâmica da Terra, dos terremotos, dos vulcões, das formações de rochas. E um terceiro eixo conceitual fala de solos, conhecer para conservar. Então, daqui nós vamos para o espaço que a gente chama de proibido não tocar, que é esse espaço aqui, onde as pessoas podem manusear os materiais e observar demonstrações. Então, os solos são formados. Pegar. Já pode pegar. Então, a gente vai, pega, tira. Então, o que são rochas, o que são minerais, né? E vai olhando. Então, as rochas são consistentes. Aqui a gente tem um perfil de formação de solos, mostrando desde a rocha que começa a ser alterada até formar um perfil completo de solos. Que as pessoas ainda não estão acostumadas a visitar museus, mas os museus, eles têm surpresas incríveis. Então, aproveitem a Semana de Museus para visitar os museus e descobrir coisas que vocês nem imaginaram. E vamos ter muitas surpresas. Esse conteúdo também, né, rochas, solos, minerais, ele permeia uma série de conteúdos em escola também, né? Não é só uma coisa direcionada para uma disciplina, geografia, por exemplo.
Não, exatamente, isso que é muito interessante. Então, primeiro eu queria dizer assim, os museus, por a gente estar em Viçosa, o nosso principal público são as escolas, né? Não é uma cidade turística que tem muitos turistas vêm, mas mesmo assim tem os turistas da universidade que os museus recebem também. E para as escolas, no nosso caso, o Museu de Ciências da Terra, a gente atende a muitos conteúdos. Tanto é que o agendamento das visitas por grupo, a gente sempre pergunta qual tema, se o professor quer desenvolver um tema específico, porque pode ser na geografia, pode ser nas ciências, mas às vezes pode ser na química, às vezes alguma coisa relacionada com história, né? Então a gente pede o tema porque as visitas podem ser específicas, um determinado espaço. E claro que pode ser uma visita geral também, que a gente chama de visita aperitivo, que para dar vontade de voltar, né? Essa que é a ideia. Esse espaço não é proibido não tocar, vocês também têm, eu já fui lá, tem alguns kits que podem fazer uns experimentos, né? Sim, é bem bacana. Sim, principalmente quando a gente fala de solos, e nós solos não é um tema muito comum em museus de ciência, não, porque é mais difícil, né? É difícil mostrar um objeto como um mineral. Um mineral, às vezes, tem minerais muito bonitos que chamam muita atenção. Mas o solo é um perfil de solo. Então, a gente precisa agregar outras coisas para falar da beleza dos solos, né? E da importância deles. E solos a gente só conhece tocando. Então, por isso, essa ideia do espaço proibido não tocar, a gente realmente manusear e fazer experimentos e demonstrações, porque aí fica mais fácil, mais interessante para que as pessoas percebam e entendam de onde vêm os solos, de que eles são feitos e por que eles são tão importantes. E eu quero aproveitar e já fazer um comercial, porque esse ano é o Ano Internacional de Solos. Então é um ano que em muitos espaços está se falando mais de solos e da sua importância. Então a gente, no museu inclusive, a gente tem uma demanda muito grande nesse ano para a parte de solos. Né? Porque tem o tema minerais, recursos minerais, dinâmica da Terra. A dinâmica da Terra é uma coisa muito atrativa, porque é o espaço que a gente fala dos terremotos e dos vulcões. Isso todo mundo quer saber, né? Então, mas assim, esse ano nós estamos muito focados em solos, inclusive os nossos projetos com as escolas, que já há alguns anos são mais específicos de solos, né? O nosso programa é um programa de educação em solos, mas esse ano a gente quer divulgar mais, aproveitar esse espaço. E não vai ser diferente agora nesse fim de semana da Semana Nacional de Museus. Lá também, no Museu do Solo, de Ciência da Terra, a programação do final de semana é à tarde, no sábado e no domingo. No sábado à tarde e no domingo de manhã. Precisa agendar? Não, essa é aberta para as famílias, e aí aquilo que eu já tinha dito é surpreendente, para que as pessoas possam se surpreender com a diversidade dos museus da UFV, com a variedade de atividades que eles oferecem e com as possibilidades de visitar mais esses espaços. E as crianças que vão, também quando vão e se divertem, né? Aprendem se divertindo, elas aprendem a gostar de museus para ir em outros, né? Isso é muito educativo nesse sentido. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, no próximo bloco nós vamos conhecer melhor então o Museu de Zoologia da UFV. O Sala Especial faz um pequeno intervalo e volta já.